Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo. Hoje a gente vai fazer mais uma aula de física, né? Hoje é sobre refração luminosa. A gente vai falar sobre o dióptro plano, o fenômeno da refração, lei de Snell, tá certo? Ângulo limite. Então vamos lá, vou resolver alguns exercícios, cada um relacionado a uma determinada parte da matéria, tá bom? Vamos lá então. Então vamos lá começar nossos exercícios, né? Nossos exercícios começam com o exercício número 1 da UFG e diz assim: deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos imissíveis, usando um feixe de luz monocromática que incide de cima para baixo, como ilustrado na figura. Com base nesses dados, pode-se concluir que os líquidos A e B são, respectivamente, os líquidos 1 e 2, os líquidos 1 e 3, os líquidos 2 e 3, os líquidos 2 e 4, os líquidos 3 e 4, né, comparado com aquela tabela aí à sua direita, tá certo? Que ele te dá o líquido, o índice de refração de cada um e a densidade de cada um. Então, é uma comparação. Você vai comparar, ver qual dos líquidos aí se encaixa, né, na sua resposta. Bom, como é que a gente pode fazer esse exercício? Repara o seguinte, pela figura lá em cima, né, a luz que está vindo do laser, ela vem, por exemplo, pelo ar, penetra no líquido A, sofre uma refração, e do líquido A para o líquido B, ela não penetra no líquido B, ela sofre uma reflexão, né? Uma reflexão total que a gente chama. Então, se ele está sofrendo uma chamada reflexão total, isso só acontece porque o índice de refração do líquido A é maior do que o índice de refração do líquido B. Reflexões totais só acontece quando o primeiro meio na qual a luz está viajando tem índice de refração maior do que o segundo meio para o qual ela iria, tá certo? Então, baseado nisso, que NA seja maior do que o NB, né? Quais essas respostas aí encaixariam no nosso exercício, né? Então, por exemplo, 1 e 2. Os líquidos 1 e 2 se encaixariam nisso, né? Então, se você olhar, o índice de refração do líquido 1 é 1,33 e do líquido 2 é 1,50. Então, o primeiro é menor do que o do segundo. Então, isso não estaria certo. Esse tem que ser maior, né? Então, 1 e o 3, será que encaixa? 1 e 3 é 1,33 e 1,40. De novo, o líquido 1 é menor do que o do líquido 3, então também não poderia ser a letra B, né? O líquido 2 e 3, será que se encaixa? O 2 é 1,50 e o 3 é 1,40. Opa, então o 2 é maior do que o líquido 3, então se encaixa. Mas será que não tem outra resposta? Vamos ver. O líquido 2 com o líquido 4. Quando você olha o líquido 2 e o líquido 4, você vai ver que é 1,50 e 1,45. Também se encaixa, né? O primeiro é sempre maior do que o segundo. E do líquido 3 para o líquido 4, você vai ver que é de 1,40 para 1,45. Então, aí já não encaixa, porque o primeiro seria menor do que o segundo, né? Então, a gente tem duas opções. Ou é o líquido de 2 e 3, né? Ou são os líquidos 2 e 3, ou são os líquidos 2 e 4. Como é que a gente vai ter a certeza de qual seria a sua resposta? Então, a gente vai pensar em outra coisa agora. Repare que a tabela te dá a densidade dos líquidos também. E quando você pensa agora na densidade, né, pensando só na densidade, e que os líquidos são imissíveis, como ele citou lá no exercício, né, então eles não se misturam, quando dois líquidos imissíveis são misturados, né, são colocados juntos no mesmo recipiente, sempre o líquido de menor densidade fica em cima, que seria o líquido A, e o de maior densidade vai ficar embaixo, que é o líquido B, tá certo? Então, o líquido A tem menor densidade do que o líquido B. Vamos ver então qual dessas opções aqui se encaixaria nesse quesito, né? Que a densidade de A seja menor do que a de B. Então, por exemplo, se você pegar ali do líquido 2, 0,87 a densidade, né? E do líquido 4, como está marcado ali na letra D, que poderia ser os líquidos 2 e 4. Então, o 2 é 0,87, o 4 é 0,80. Então, o 2 seria maior do que o segundo. E a gente quer que a densidade de A seja menor do que a do líquido B, né? Que ele está em cima. Então, vamos ver o segundo caso. Se você pegar os líquidos 2 e 3 somente ali, ó, o líquido 2 teria 0,87 de densidade e o líquido 3, 1,25. Então, o líquido A seria menor do que a do líquido B, né? Então, a resposta do nosso exercício aí seria a letra C. Os líquidos 2 e 3 encaixam nesse nosso exercício, tudo bem? Vamos para o exercício 2, MA15. Certa piscina contém água de índice de refração absoluto igual a 4/3 e sua base se encontra a 3 metros abaixo da superfície livre do líquido, né? Quando uma pessoa na beira da piscina olha perpendicularmente para o seu fundo base, terá a impressão de vê-lo 2,25 metros mais próximo em relação à profundidade real
1,33 metros mais próximo em relação à profundidade real, 0,75 metros mais próximo em relação à profundidade real, 1,33 metros mais distante em relação à profundidade real, ou 0,75 mais distante em relação à profundidade real. Então, uma pessoa de fora da piscina, quando olha para a parte interna da piscina, vê o fundo da piscina mais próximo da superfície ou mais afastado? Ou isso não acontece, né? Como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Eu separei a piscina aqui, né? E a gente vai ter aí o que a gente chama de dióptero plano, que é quando dois meios, né, de diferentes índices de refração são divididos por uma superfície plana. No caso, é a superfície da água, tá certo? A luz que vem do ar vai penetrar na água, ou a luz que vem do interior da água vai sair para o ar. Então, isso aí, como o meio é plano, né, como essa superfície seria plana, a gente pode usar a formulazinha do dióptero plano, que é a divisão de dois planos aí, né, de dois meios aí por uma superfície plana. Nesse caso, a formulazinha pode ser resumida da seguinte maneira: n- sobre n+ é igual a d- sobre d+. Deixa eu explicar isso. Os n's aí são os índices de refração. Então, o n- seria o índice de refração do menor meio, né? O menor valor dos índices de refração. Nesse caso aí, a gente tem ar e água. O que tiver o menor índice de refração, a gente coloca como n-. O que tiver o maior índice, a gente coloca como n+, tá bom? Independente de onde a luz esteja vindo, se é do ar para a água ou da água para o ar, tá bom? D- é a distância da sua imagem, né? No caso, se for do ar para a água aí, ou né? A posição que a gente está vendo a nossa imagem. E o D+ seria a posição do objeto real, né? Isso desde que você entenda que quando você está entre ar e água aí, como, né, o índice de refração da água é maior do que o do ar, a luz que vem do ar, ela sofre um desvio aproximando da normal, o que faz com que, né, a imagem do fundo da água aí pareça sempre mais próximo da superfície, tá? Por isso que o nosso D+ vai ser o ponto do fundo do nosso aquário aí, da nossa piscina, tá certo? E o D- seria a imagem, a posição da imagem, a distância que você estaria vendo a imagem em relação à superfície, tá? Então vamos colocar esses valores aí, ó. O N- seria o N do ar, 1. O N+ seria o N da água, que ele falou que é absoluto, igual a 4/3. O D+ seria a posição real do fundo, né? Está a 3 metros da superfície da água, tá? E o D- seria a posição que vai estar a imagem desse fundo para quem está olhando de fora, tudo bem? Então, quando a gente substitui esses valores aí na nossa fórmula, fica 1, 4/3 e o 3 do lado de lá, né? Passando o 3 para o outro lado, ficaria 3 sobre 4/3, tá certo? Ou a gente já pode inverter primeiro, né? Como eu fiz aí para vocês. 1 sobre 4/3 é 3/4. E agora vamos explicar. 3 vezes 3, 9, dividido por 4, que daria 2,25 metros, né? Então, D-, a posição da imagem, está a 2,25 metros da superfície. Beleza. Então, como a gente vai marcar isso aqui agora? Repare que a letra A traz que seria 2,25 mais próximo em relação à profundidade real. Pode dar a impressão que é a letra A, mas não é a letra A a nossa resposta, tá? Porque esse 2,25 que você achou é a posição, tá, em relação à superfície que você vai ver o fundo. Então, ele não está 2,25 metros mais próximo, olha só. Esse aí é o fundo, né? Essa bolinha laranjinha, ela está a 3 metros da superfície, essa é a posição real. O que a gente fez a conta e achou é que a imagem desse fundo estaria a 2,25 metros da superfície. Então, ela se aproximou quanto da superfície? Então, a posição da imagem, ela na verdade se deslocou dos 3 para as 2,25. Então, o deslocamento da imagem foi de 0,75 metros. Então, a gente vai ver o fundo, né, 0,75 metros mais próximo em relação à profundidade real. Portanto, a resposta do nosso exercício é a letra C, tá bom? Próximo exercício da UERN. Um feixe de luz proveniente de um meio A se propaga em direção à superfície de separação com o meio B. Se o índice de refração do meio B em relação ao meio A é igual a 1,25, ao sofrer a refração, o feixe de luz teve sua velocidade reduzida em 25%, reduzida em 20%, aumentada em 20% ou aumentada em 25%. Como é que a gente vai fazer esse exercício aí? É bem interessante esse exercício, tá? Então vamos representar aqui, ó. Você tem o meio A e o meio B e uma superfície de separação entre os dois meios.
tá bom? O raio de luz chega do meio A, né, proveniente do meio A, e vai em direção ao meio B, né? Então ele vai sofrer aí uma refração quando ele passar de A para B. O que ele falou para a gente? Que o índice de refração do meio B em relação ao meio A é igual a 1,25. Como é que a gente pode escrever isso, né? É assim, ó, NB sobre NA, porque ele falou que era o índice de refração do meio B em relação ao meio A. Então fica NB sobre NA igual a 1,25. Tomar cuidado, se ele inverter aí e falar que era o índice de refração do meio A em relação ao meio B, é sempre o primeiro em relação ao segundo. Então, o que fica em cima é sempre o primeiro, tá bom? Então, NB sobre NA, 1,25. O que quer dizer isso, né? Ele está querendo achar uma relação entre as velocidades. Então, o que a gente vai tentar fazer aparecer? Fazer aparecer velocidades ali dentro. Mas vocês lembram que o índice de refração é dado por C sobre V, né? Cada Nzinho desse é igual a C sobre V. Então, eu vou fazer isso, eu vou trocar, né, os N's por C sobre V. Lembrando que nesse caso aí, como o NB sobre NA é maior do que 1, o índice de refração de B é maior do que o de A. Então, nesse caso, o raio aproxima da normal ali, ó, tá bom? Se ele aproximou da normal, né, o que será que acontece com as velocidades? A velocidade aumenta ou a velocidade diminui? Ele está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, né? No caso da luz, isso faz com que a sua velocidade reduza ou aumente, né? Então vamos ver, vamos confirmar aqui, não vou dar o spoiler não. Vamos lá, como é que a gente faria isso? No lugar do NB eu coloco C sobre VB, no lugar do NA eu coloco C sobre VA. Então os Cs vão poder ser cortados, né? Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ficaria VA sobre VB. Repare que agora eu tenho uma equação, né? uma relação entre as velocidades, que é o que me interessa. E daqui eu tiro que VA é 1,25 VB, né? O que pode dar a impressão que o A é 25% maior do que o VB. Portanto, você diria que o B reduziu a velocidade em 25%, seria a letra D. Mas cuidado, vamos arrumar isso direitinho. Ele quer saber o que acontece com o feixe de luz ao passar para o meio B. Então vamos separar a velocidade do meio B aí. Ficaria da seguinte maneira. Como você achou que o VA era 1,25 VB, isola o VB. Ficaria que o VB é VA sobre 1,25. Esse 1,25 eu posso escrever como sendo 125 sobre 100. Né? 125 sobre 100, 1,25. Até aí nada demais. Mas aí na hora de fazer a conta, né, o 100 passa lá para cima. Ficaria 100 sobre 125 VA. Só que 100 dividido por 125 é 0,8 VA. Então, repara agora. A velocidade do meio, né, da luz no meio B é 0,8 da velocidade no meio A. Ou seja, a velocidade B é 80% da velocidade no meio A. Portanto, a velocidade de B ela reduziu quanto? Ela reduziu 20%. Né? Então, a resposta do nosso exercício não é que ela reduziu 25%, né? Ela reduziu em 20%. Tudo bem? Letra B de bola. Questão 4 é uma questão da UNB, adaptada, tá bom? Adaptada porque eu cortei uma boa parte do enunciado, deixei só a figura central aí para a gente poder julgar em cima dos dados da figura, tá? É uma figura bem complexa, né? Você tem um circuito ali que envolve alguma parte da matéria do terceiro ano, aí você tem uma lâmpada na frente de um espelho côncavo, tá? Vai passar a luz por uma fenda. Deixa eu ler o exercício com vocês aqui, ó. A fotometria, uma das técnicas utilizadas para análise do sangue de bebês, coletado para o teste do pezinho, envolve a medida de intensidade de absorção de luz monocromática de um composto químico em solução. Por meio dessa técnica, pode identificar o comprimento de onda característico da absorção para cada composto e para a quantificação desse composto por meio da absorção direta de luz. A intensidade da absorção depende do comprimento de onda escolhido, da trajetória que o feixe de luz percorre na solução e da concentração do composto nessa solução. Tá bom? E aí vem a pergunta, né? Aqui, ó, como eu estava falando, né? Você tem aí um espelho, que é um espelho côncavo, uma lâmpada à frente desse espelho côncavo, tá certo? Um prisma, que vai quebrar a luz ali, né? No caso, luz branca, ele vai decompor essa luz, tá certo? Um tubo de ensaio contendo a solução aí, que você vai tirar do pezinho, né? E vai fazer luz passar por dentro desse tubo de ensaio aí. E a partir daí fazer as suas medidas, tá bom? Então, quais são as perguntas dele? Tendo o texto acima como referência, julga os itens que se seguem.
A luz emitida pelo filamento da lâmpada de luz branca do espectrofotômetro é uma radiação eletromagnética composta de vários comprimentos de onda. 2. Considere que o filamento da lâmpada de luz branca do espectrofotômetro seja uma fonte de luz pontual, localizada no foco de um espelho esférico côncavo de abertura pequena, tal que a luz refletida por esse espelho seja paralela ao eixo principal do espelho. Nesse caso, a posição do foco coincide com o centro da esfera correspondente a esse espelho. Verdadeiro ou falso, né? 3. A luz branca, ao entrar no prisma indicado na figura, sofre difração? 4. Considere que o raio indicado por 1 na figura represente a luz branca refletida na base do prisma. Nesse caso, os ângulos beta e alfa são diferentes, e que alfa e beta são respectivamente os ângulos que o raio incidente ou refletido formam com a normal indicada na figura. Repara que se eu ficar lendo aqui, né, a gente vai ter muita informação, mas não está entendendo muito bem, porque a gente... Vamos fazer isso mais ou menos separadinho, tá? Vamos começar do item 1 lá em cima, que aí fica mais fácil da gente entender e já julgar o item, tá bom? O item 1 fala o seguinte: a luz emitida pelo filamento da lâmpada de luz branca